tudo bom com vocês? A paz do Senhor a todos. E hoje a palavra que o Senhor nos dá está em Êxodo 19 e o 20, né? Êxodo 19 é quando Deus, ele fala com Moisés no Monte Sinai. Deus, ele manda, ele diz aqui que o povo, ele quer falar com o povo. Deus, ele queria falar com Moisés, falar com o povo, né, se apresentar ao povo. E queria que eles vissem, né, para que eles temessem, né? Tem escrito aqui no 4, vamos lá. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, sede diligentemente, ouvires a minha voz, guardares os meus o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O 6. E vos me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E Moisés, está aqui o 7, né? E veio Moisés e chamou aos anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Moisés, ele falou com Deus, né? Ele disse, Deus, ele chamou primeiro o povo, Moisés, né? Para que falasse, chamasse ao povo, dissesse que ele ia falar com ele no monte, para que o povo visse e temesse, né? Temesse, né? E cumprisse todos os mandamentos. E depois, depois Moisés chamou os anciãos, né? O povo, e disse que Deus ia se apresentar a esse povo. E depois Moisés foi lá e disse a Deus, né? Deus, eles aceitaram, eles vão ser seu povo, porque isso aqui é uma promessa do Senhor, né? Deus disse, se eles cumprissem os preceitos do Senhor, eles iam ser o povo dele eternamente, né? Eternamente eles iam ser aquele povo escolhido por Deus, ia ter bênçãos, né? O Senhor ia estar com ele. Então essa é uma promessa muito bonita que Deus fez a esse povo, né? Aqueles que pertencem, né? Esse povo de Israel. E tem aqui o 16. No 16 fala assim, ó. Porque Deus mandou o povo santificar, né? Santificar por 3 dias para que Deus pudesse descer no Monte Sinai, né? Porque se Deus descesse e falasse com Moisés ali na frente daquele povo e aquele povo não tivesse santificado, eles morreriam, né? Aí tem aqui o 16. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um zunido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se
ao pé do monte. 18. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Então, quando Deus desceu, o povo se assustou, né? Viu aquilo tudo, viu o monte quase se desfazendo em fogo, tremendo e fumegando, saindo muita fumaça. E numa nuvem espessa e trovões, zoada de trovões, né? E muito fogo. Aquele povo temeu. O 19. E o zunido da buzina ia crescendo, grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Então Moisés falava e Deus respondia. E o povo via, né? E disseram, e descendo o Senhor sobre o monte de Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo que não ultrapasse, né, o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem, né? Então, o Senhor disse, né? Desce e avisa ao povo que eles não ultrapassem certa parte, né, do monte, o cume, não ultrapassem o termo para ver o Senhor. Porque senão eles iam morrer se eles ultrapassassem, né? Porque o homem, ele é algo curioso, né? E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então, Deus aqui, ó, nessa parte aqui do versículo 20, ele dá os 10 mandamentos, né, ao povo. Então, essa parte aqui são todos os 10 mandamentos que o Senhor dá. Aqueles que são mais conhecidos, né, que foi o que Deus deu a Moisés. Aí tem aqui no capítulo 20, no versículo 18, fala assim: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o zunido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Ou seja, era um povo medroso, era um povo que não tinha aquela fé, né? Que sabia que era tão pecador, que se visse Deus, que ficaram com medo do Senhor, né? Com medo de ir lá viu Deus lá naquele monte, né? Porque aí temeram tanto que disseram: Moisés, nós não queremos, né, falar com Deus, porque aí se a gente falar com ele, a gente morre, a gente vai morrer. Né? Então tiveram muito medo de falar com o Senhor. Então fala tu com ele e a gente vai te ouvir, né? Porque Deus queria que eles não duvidassem que Deus era com Moisés, né? E tem aqui 19, e disseram a Moisés, certo? Aí tem o 20. E disse Moisés ao povo: não temais,
que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Então Deus veio, né, para isso, né? Para provar eles, para que eles tivessem temor. Então, era um povo que tinha muito, que precisava muito de ver para crer, né? Era um povo que Deus ele tinha que deixar escrito a forma de agir, né? Mais um preceito de Moisés, né? Aqui no capítulo 21, que Moisés começa a dar a lei a esse povo, né? A lei, essa lei eu acho que é escrita por Moisés, né? Foi escrita por Moisés, ó. As leis acerca dos servos e dos homicidas. Então, nos próximos capítulos, né, do livro de Êxodo, ele vai falar sobre as leis, né, sobre várias leis que o Senhor deixou, né, para esse povo. Mas o que me chamou a atenção foi isso aqui, né, que o povo temeu tanto que eles disseram: não, fala tu com Deus que a gente te ouve, né. Então é esse o devocional de hoje. Vamos orar agradecendo essa palavra do Senhor. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra. Fica conosco, coloca no nosso coração. Repreende todo mal, Senhor, nas nossas vidas, nossos lares, nossa família, nossa casa, em nome do Senhor Jesus, nossa saúde. Repreende todo mal, Deus, em nome do Senhor Jesus. Na nossa história, na nossa mente, Deus, repreende todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, então é isso o devocional de hoje. Fique todos na paz de Deus. E nunca se esqueça que Jesus Cristo, Ele te ama muito. E que o Senhor também, Ele nos orienta, né? Por isso que na Bíblia tem escrito tudo, né? Vai do começo até o final. É um livro que você vai achar, é mais do que um livro, né? A palavra de Deus. É algo que você vai achar tudo como você deve fazer, né? E Deus, ele dá o discernimento, né? Tem coisas que no Velho Testamento, Jesus Cristo, ele tinha coisas que o povo colocava mais acima de Deus, né? Por exemplo, tinha costumes que o povo colocava mais acima do que Deus. É por isso que eles se escandalizaram tanto com Jesus Cristo, né? Então, Deus, ele vai dando o discernimento, né, a você. Então, por isso que eu digo, a gente sempre tem que o livro mais principal que a gente tem que estudar é a Bíblia, né? Que a gente tem que pedir sabedoria a Deus, porque Deus dá sabedoria, Deus não nega nada ao seu filho, né? Se você pedir sabedoria a Deus para entender essa palavra, você ficar pensando naquilo, Deus vai dar a resposta a você. Então é isso, fique todos na paz de Deus. Nunca se esqueça que Jesus Cristo, ele te ama muito.